Graças ao Senhor. Estamos estudando esse livro, falando sobre o plano de Deus através dos tempos. Estamos no capítulo 3. Vamos iniciar o capítulo 3. Filhos, criaturas. Não é? Aqui vamos falar hoje sobre filhos, criaturas. Filhos porque foram criados, não são filhos da promessa. Vemos porque os chamados filhos de Deus, que são estas criaturas, demônios, passaram a gostar das filhas dos homens e foram mais longe ainda. As conheceram e tiveram relações com elas. Criaram gigantes sobre a terra. Por isso é que diz a Bíblia que esses anjos, ao caírem sobre estes seres viventes que havia na terra ante-adâmica, entraram em corpos humanos, passaram a gostar das filhas dos homens e tiveram filhos que se tornaram gigantes sobre a terra e que também se tornaram poderosos e dominadores. Esses chegaram a um ponto máximo. Então Deus pensou em destruir a terra que criara. Mas entre estes acontecimentos nasceu um varão que agradara ao Senhor. Ele se chamou Noé. Esse achou graça diante de Deus quando ele anunciou a destruição total, tanto de homens como de animais. Capítulo 6 de Gênesis, todo ser humano havia se corrompido. Então Deus chamou a Noé e fez uma aliança. Nesta aliança, Deus anunciou o dilúvio sobre toda a terra que iria destruir tudo o que ele havia criado. Então Deus deu ordens para Noé construir uma arca, pois ele anunciou que iria chover sobre a terra e seria inundada toda a superfície. Foi isso que sucedeu, como nos diz a Bíblia. Noé tinha 500 anos quando recebeu esta ordem do Senhor. Versículo 13. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Já falamos que o pai de Noé morreu 5 anos antes de o dilúvio começar. Seu nome, Lameque. O avô de Noé, Matusalém, foi o homem que mais viveu, 969 anos. Este morreu no ano do dilúvio. Com certeza o Senhor poupou estes descendentes de Noé, pois os demais pereceram. Muitos parentes de Noé viram e ouviram Noé pregar sobre o dilúvio e também ouviram construindo a arca. Antes de falar mais sobre Noé e a construção da arca, quero vos falar sobre os gigantes de hoje. Vemos o que aconteceu naquela época. Foi sombra das que acontecem hoje a nós. Os cristãos, isto é, os que decidiram seguir o Cristo como nosso Senhor, talvez estejam esperando gigantes, homens grandes, em tamanho, como naquele tempo. Como o gigante Golias, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, um côvado media 45 centímetros, 2,92 centímetros. Hoje não temos mais estes gigantes em tamanhos pessoais em nossos meios, mas sim, pelos acontecimentos, vemos muitos gigantes e é só querer ver. Hoje temos diante de nossos olhos estupro, matricidas e parricidas, isto é, aqueles que matam pai, mãe, avós e outros mais.
Será que tudo isso não são gigantes em nosso meio? Claro que podemos classificar de gigantes casamento de qualquer maneira, adultérios, são todos para destruir as obras maravilhosas de Deus, nosso Criador. Os gigantes era isso que Deus representava naquela época. Não eram gigantes só porque eram grandes, mas sim porque representavam o mal. Temos mais coisas, como os efeminados, que estão sendo até considerados pelas leis. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, verso 18 ao 32. Ora, veja se não são gigantes, monstruosos. Irmãos amados, fiquemos com a palavra de nosso Deus. Amém. Como já disse, este livro tem o compromisso de revelar a visão da economia de nosso Deus para o homem, que é o único e exclusivo para Deus e sua economia na terra. Tudo o que aconteceu no passado é uma sombra do futuro. Podemos perceber como Deus cuida de sua economia e de cumprir tudo o que está escrito. Nosso Deus fala de muitas maneiras, até mesmo pelo fogo, como em Êxodo 19:19 e também em Deuteronômio 5:24. Deus havia feito o homem e até mesmo se arrependeu, como lemos em Gênesis 6:6. Diz que lhe pensou do coração o ter colocado o homem sobre a terra. Mas logo em seguida vemos Deus encontrando um homem, filho de Lameque, por nome de Noé, 5:28 de Gênesis. Agora em 6:9, em Gênesis, este era casado, tinha 3 filhos, por nome Sem, Cã e Jafé. Tinha também suas noras e sua esposa, fazendo assim um total de 8 almas. Vidas que podemos ver e dizer que agradavam a Deus. Foi por este que Deus preservou a terra. Deus então o incumbiu de construir uma arca e o avisou que ia enviar chuva sobre a terra. Havia achado graça diante de Deus, o Senhor. Precisava em obediência a Deus fazer uma arca para salvar-se e a sua família. Então vemos Noé e sua família obedecendo, passou a trabalhar na construção da arca, como se segue. Vamos ver como e quanto tempo Noé gastou para obedecer ao Senhor e construir a arca. Amém.